Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos então hoje esta memória litúrgica de Santa Marta. E quando nós nos voltamos para Santa Marta, que é personagem bíblico, não é? Nós lembramos também do restante da sua família, Lázaro, seu irmão, e Maria, sua irmã. Nós podemos imaginar como Jesus sempre encontrou nessa família de Betânia um acolhimento muito grande. Era uma casa onde Jesus se sentia à vontade. Nós podemos pensar no privilégio dessa família, uma família realmente onde havia uma grande amizade e Jesus se sentia em casa. Jesus que não tinha uma casa fixa, ele era sempre aquele missionário itinerante e que ficava onde era acolhido e vivia no despojamento juntamente com seus discípulos. Mas em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, sempre era um ponto de acolhida. E acolhiam não só Jesus, mas acolhiam os 12, né, os demais apóstolos. A gente pode pensar que era um trabalho, um senhor trabalho, hein? 12 apóstolos, né? Mais Jesus, 13 pessoas, né? Vocês imaginam então o trabalho de Marta aqui de preparar uma refeição para 13 pessoas, e 13 pessoas que estavam caminhando. Podemos até imaginar que esses apóstolos deviam ter bastante apetite, né? Bastante fome, né? Naquelas caminhadas e com todo o trabalho que faziam. E ali nós vemos esse episódio. Tem mais de um evangelho apropriado para essa memória de Santa Marta. Esse de Lucas e o outro é aquele diálogo de Marta com Jesus por ocasião da morte de Lázaro, no capítulo 11 de São João. Eu queria sublinhar esse aspecto da família, porque nós estamos vivendo justamente essa situação de isolamento social. Então nós podemos nos perguntar, não só imaginar o privilégio dessa família de acolher Jesus tantas vezes, não foi uma vez só, mas nós também temos a oportunidade de acolher Jesus em nosso lar, em nossas casas, em nossas famílias. São muitas as maneiras de acolher Jesus. Acolher Jesus através, por exemplo, de uma vida de oração. Nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. Enquanto as pessoas se associam numa família, numa casa, para uma oração sincera diante de Deus, Jesus também está no meio, né? Nós acolhemos Jesus quando nós lemos, meditamos, refletimos sobre a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. São Jerônimo gostava de dizer que ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Então, uma maneira muito concreta de acolher Jesus é a leitura orante das Sagradas Escrituras, especialmente dos Santos Evangelhos, como nós temos falado aqui em outras ocasiões, e é justamente um dos assentos das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, aprovada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós devemos ser casa da palavra. Nós devemos ser uma rede de comunidades que se alimenta da palavra de Deus, essa palavra que se fez carne, Jesus, essa palavra que está nas Escrituras, em todas elas, desde o Antigo Testamento, que é preparação para a encarnação do Verbo, e especialmente no Novo Testamento, particularmente nos Santos Evangelhos. Nós acolhemos Jesus, então, na vida de oração, na escuta da palavra. Nós acolhemos Jesus nessa participação da celebração eucarística, né? Nós devemos ser também casa do pão, né? Do pão da Eucaristia, esse pão que é alimento do peregrino, do caminhante. Então Jesus nos alimenta. Nesta vida, nós temos necessidade de sermos alimentados, e o Senhor nos alimenta pela palavra, nos alimenta pela Eucaristia, nos alimenta pela vida de oração. Nós acolhemos Jesus também quando nós vivemos na caridade fraterna. Às vezes as pessoas contrapõem de uma maneira equivocada a vida contemplativa e a vida ativa, apostólica. E às vezes colocam
essas duas irmãs como personificando essas vidas. Marta simbolizaria justamente a vida apostólica ativa, né? E Maria, a vida contemplativa, porque ficou aos pés de Jesus ouvindo a sua pregação. Na verdade, as duas são complementares, né? A vida ativa é uma exigência da caridade e a vida contemplativa mostra o primado justamente da escuta da palavra de Deus, da vontade de Deus. Uma alimenta a outra, a vida interior e a vida exterior. O discípulo tem que ter as duas coisas, a vida interior onde nós cultivamos a intimidade com o Senhor. Nós não podemos ser só contemplativos, nós temos que ser também pessoas capazes de caridade ativa, de ir ao encontro dos nossos irmãos com a nossa solidariedade e também, né, o último pilar da sustentação de uma comunidade eclesial missionária, que é a ação missionária, ter essa também missão de testemunhar perante os irmãos e irmãs a experiência que nós fazemos de encontro com o Senhor. Então, cada família é chamada a hospedar Jesus, especialmente nesses tempos difíceis de pandemia e de isolamento social. Podemos nos perguntar, nós hospedamos Jesus em nossas casas? Desde março nós estamos em isolamento social. Sua família, sua casa acolhe Jesus como? Na escuta da palavra? Na oração? Na participação nas celebrações que são transmitidas? Nas ações de caridade, de solidariedade com os pobres, com os que sofrem, como tantas vezes nós damos esta oportunidade, indicamos aqui, por exemplo, através dos assistidos da Sociedade de São Vicente, através do material, né, de higiene, alimentos e roupas que são encaminhados, seja através da sociedade, seja através daquelas campanhas que fizemos. Nós também somos missionários pelo testemunho dentro do nosso lar e também através dos meios de comunicação social. Como é que nós usamos as redes sociais? Para difundir discórdia, conflito, ou para difundir mensagens de amor, de paz, de bem, de solidariedade, de justiça e de verdade? Então são muitas as maneiras de acolher Jesus, né? Aqui nós vemos então como Jesus elogiou essa atitude de Maria quando Marta o interpelou. Como eu disse, não era fácil a tarefa de Marta, preparar refeição para 13 homens, né? Depois de uma caminhada, né? Não era fácil. Então Maria lá ficou extasiada diante do Senhor, que pregava, que falava, que conversava, e Marta, com a liberdade que tinha com o Senhor, vai dizer: Senhor, né? Não te importas, né, que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? E manda que ela venha me ajudar. Veja que Marta tinha muita liberdade com Jesus, né? E Jesus então respondeu: Marta, Marta. A resposta de Jesus, a gente vê uma resposta também carinhosa, cuidadosa, compreensiva, bondosa. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. Será que na nossa vida nós também temos esse discernimento, essa sabedoria para escolher a melhor parte? A melhor parte não é ficar sem fazer nada, não é ficar sem o serviço, é fazer as coisas iluminados pela palavra do Senhor. Não é necessariamente fazer muitas coisas, mas é fazer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que é a vontade de Deus. Tem gente que anda muito agitado por muitas coisas, até na igreja. Tem gente que se diz, e com sinceridade, que é católico, e tem até uma participação boa, mas, por exemplo, não tem a paciência para realmente escutar aquilo que é a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, aquilo que é o ensinamento do magistério da igreja, né? Não aprecia, não pondera, não reflete sobre aquilo que diz o Santo Padre, o Papa, sobre aquilo que dizem os nossos bispos, e às vezes tomados por uma paixão política,
rapidamente toma uma posição simplesmente através de comunicação superficial de redes sociais, sem se refletir com profundidade, sem dialogar. Não nos esqueçamos dessa palavra da Escritura que Jesus diz a respeito dos seus apóstolos e dos seus sucessores, como lembra o Concílio Vaticano II. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Quem critica e despreza a palavra do Papa Francisco e dos bispos da Igreja Católica, despreza o próprio Jesus Cristo. Então é muito sério. A palavra dos bispos, sobretudo quando eles se pronunciam de forma coletiva, não é qualquer palavra. Não é como uma palavra opinativa de qualquer jornalista, de qualquer político. Não. É uma palavra de docência, de ensinamento na igreja, porque existe essa função. A igreja tem uma hierarquia. Essa hierarquia não é como uma disciplina militar só que dá ordens, mas é uma hierarquia que é um serviço, é um ministério de anúncio, de interpretação autêntica da palavra e de aplicação desta palavra. A igreja é servida por esses pastores, foi o próprio Jesus que quis assim. Ele escolheu do meio daquela multidão que o ouvia, aqueles que ele enviaria para continuar a sua missão. E ele disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio, né? Recebei o Espírito Santo. Então as pessoas devem ter mais cautela quando fazem críticas tomadas pela paixão política, tomadas por um impulso, sobre aquilo que é um posicionamento do episcopado. Os nossos bispos, a nossa igreja merece respeito. E eles não são tomados por uma paixão ideológica e política. Ao contrário, aqueles que estão criticando os bispos é que estão tomados por uma paixão política e ideológica, estão cegos. Às vezes são mais partidários e ideológicos do que cristãos e católicos. Ao invés de estar preocupados em ouvir a palavra de Deus como Maria, estão agitados por muita coisa, pensando que a igreja e o reino vai depender da sua agitação. Não, o reino é dom de Deus. Nós devemos ter a paz de acolher a palavra de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Foi a repreensão de Jesus para Marta. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. Que nós escolhamos a melhor parte. A acolhida da palavra de Deus, a acolhida da palavra da igreja, a vivência da caridade e a missão. Não nos enganaremos se nós realmente estivermos motivados pela verdade, pela busca da justiça, pela vivência da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.